Regulamento Interno e dos Serviços Gerais. RIS. Da finalidade e da aplicação. Do Exército, do Comando do Exército e das denominações. Artigo 1º. O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais prescreve tudo quanto se relaciona com a vida interna e com os serviços gerais das unidades militares, estabelecendo normas relativas às atribuições, às responsabilidades e ao exercício dos cargos e das funções de seus integrantes. Parágrafo 1º. Este regulamento também estabelece normas para as guarnições em situações temporárias. Artigo 4º. O Comando do Exército tem por propósito o preparo e o emprego da força para o cumprimento de sua destinação constitucional e de suas atribuições subsidiárias. Artigo 5º. O Comando do Exército compreende suas organizações militares, suas instalações, seus equipamentos e seu pessoal em serviço ativo ou na reserva. Artigo 6º. A organização pormenorizada do Comando do Exército é regulada por legislação específica. Artigo 7º. O comandante do Exército, nomeado pelo Presidente da República, exerce a direção e a gestão do Exército, no âmbito de suas atribuições. Parágrafo único. O comandante do Exército desempenha suas funções por intermédio dos órgãos de comando, de assistência direta e imediata, de direção e de apoio, previstos na legislação que regula a estrutura regimental do Comando do Exército. Artigo 9º. A Força Terrestre, instrumento de ação do Comando do Exército, é estruturada, em tempo de paz, para o cumprimento de missões operacionais terrestres, em comando militar de área. Parágrafo único. A Força Terrestre, em tempo de guerra, é objeto de organização especial. Artigo 10. Os comandos militares de área, que constituem o mais alto escalão de enquadramento das organizações militares, são subordinados diretamente ao comandante do Exército, competindo-lhes o preparo e o emprego operacional da força terrestre articulada na área sob sua jurisdição. Parágrafo único. Um comando militar de área pode compreender um ou mais grandes comandos, unidades, subunidades e, eventualmente, outras organizações militares. Artigo 11. Grande comando é a denominação genérica de qualquer comando da força terrestre, privativo de oficial general. Artigo 12. As grandes unidades são organização militar com capacidade de atuação operacional independente, básicas para a combinação de armas e integradas por unidades de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico. Parágrafo único. As grandes unidades da Força Terrestre são as Brigadas de Infantaria e de Cavalaria. Artigo 15. Corpos de tropa são as organizações militares que possuem a missão principal de emprego em operações militares, conforme estabelecido pelo comandante do Exército. Artigo 16. As subunidades da Força Terrestre são denominadas companhias, para todos os efeitos, corpos de tropa, podendo ser incorporadas ou independentes. Artigo 17. As organizações militares estruturadas para exercer administração própria, possuindo competência para realizar atos e fatos de gestão de bens da União e de terceiros e às quais foi concedida autonomia ou semi-autonomia administrativa, são denominadas, também, unidades administrativas. Do comandante. Artigo 18. O comando é função do grau hierárquico, da qualificação e das habilitações, constituindo uma prerrogativa impessoal com atribuições e deveres. Artigo 19. Os dispositivos deste regulamento, relativos ao comandante da unidade, aplicam-se, também, ao chefe ou ao diretor. Artigo 20. O comandante da unidade exerce sua ação de comando em todos os setores da unidade, usando-a com a iniciativa necessária e sob sua inteira responsabilidade. Parágrafo único. A ação de comando de que trata o caput deste artigo é caracterizada, principalmente, pelos atos de planejar, orientar, coordenar, acompanhar, controlar, fiscalizar e apurar responsabilidades. Artigo 21. Ao comandante da unidade, além de outros encargos prescritos por outros regulamentos ou por ordens superiores, incumbem as seguintes atribuições e deveres. Inciso 1. Superintender todas as atividades e serviços da unidade,
facilitando o livre exercício das funções de seus subordinados, para que desenvolvam o espírito de iniciativa, indispensável na paz e na guerra, a busca do autoaperfeiçoamento e sintam a responsabilidade decorrente. Inciso 2. Esforçar-se para que os seus subordinados façam do cumprimento do dever militar um verdadeiro culto igual conjunto de atitudes e ritos, e exigir que pautem sua conduta civil pelas normas da mais severa moral, orientando-os e compelindo-os a satisfazerem seus compromissos morais e pecuniários, inclusive de assistência à família, e punindo-os disciplinarmente quando se mostrarem recalcitrantes na satisfação de tais compromissos. Inciso 3. Imprimir a todos os seus atos, como exemplo, a máxima correção, pontualidade e justiça. Inciso 4. Velar para que os oficiais sob seu comando sirvam de exemplo aos subordinados. Inciso 5. Zelar para que seus comandados observem todas as disposições regulamentares e que existam entre eles coesão e harmonia, a fim de facilitar rendimento e a indispensável uniformidade nas atividades de comando, instrução e administração. Inciso 6. Procurar conhecer os seus comandados, observando cuidadosamente suas capacidades física, intelectual e de trabalho, bem como suas virtudes e defeitos, não apenas para formar juízo próprio, mas também para prestar sobre eles, com exatidão e justiça, as informações regulamentares e outras que forem necessárias. Inciso 7. Providenciar para que a unidade esteja sempre em condições de ser empregada. Inciso 8. Determinar, em observância aos preceitos da medicina preventiva, que a. Os oficiais e as praças se submetam às vacinações preventivas contra moléstias contagiosas e, quando for o caso, a exames complementares, sempre após avaliação médica, que a. B. Os médicos da organização militar desenvolvam, sob supervisão da seção de operações, rigorosa campanha contra o uso de substâncias que causem dependência química e de prevenção de outras doenças. Inciso 9. Cumprir as obrigações que lhe forem impostas pela legislação relativa à mobilização. Inciso 10. Nomear, em boletim interno, o médico perito da unidade, observando as instruções e as normas que regulam o assunto. Inciso 11. Definir o horário da unidade. Inciso 12. Transcrever, a seu juízo, em boletim interno, as recompensas concedidas pelos comandos subordinados. Inciso 13. Prestar honras fúnebres aos seus subordinados, quando a elas fizerem jus, obedecendo às prescrições do R2. Inciso 14. Atender às ponderações justas de seus subordinados, quando feitas em termos adequados e desde que sejam de sua competência. Inciso 15. Conceder dispensa do serviço aos militares, nas condições estabelecidas na legislação vigente. Inciso 16. Conceder aos militares, nas condições estabelecidas na legislação, os períodos de trânsito a que têm direito. Inciso 17. Publicar em bi da unidade, notas referentes a atos e fatos relativos aos seus comandados e que devam constar de suas folhas de alterações. Inciso 18. Conceder férias aos seus subordinados, de acordo com as normas estabelecidas neste regulamento. Inciso 19. Conceder aos seus comandados, dentro do limite de sua competência, as recompensas de que tratam o I1 e o RDE. Inciso 20. Conceder licenças de acordo com as instruções e normas específicas em vigor. Inciso 21. Autorizar o uso do traje civil pelas praças, para entrada e saída da ON, bem como para permanência no interior da mesma, em situações excepcionais e quando no cumprimento de missão que assim o recomende, observado o disposto no inciso V do artigo 307 deste regulamento. Inciso 22. Autorizar, se julgar conveniente, que as bandas de música e os músicos toquem em festas e atos que não tenham caráter político partidário. Inciso 23. Emitir juízo a respeito dos militares da unidade, não só em fichas de avaliação como em qualquer documento análogo, exigidos pelos órgãos competentes. Inciso 24. Providenciar para que seja lavrado atestado de origem,
nos casos de ferimentos ou doenças adquiridas por militares da unidade, em ato de serviço ou na instrução, de acordo com as prescrições em vigor. Inciso 25. Despachar ou informar, nos prazos regulamentares, os requerimentos, as partes, as consultas etc., de seus subordinados, mandando arquivar os que não estejam redigidos com propriedade ou que não se fundamentem em dispositivos legais, publicando em BIA as razões desse ato e punindo disciplinarmente os seus autores, se for o caso. Inciso 26. Nomear ou designar comissões ou equipes que se tornem necessárias ao bom andamento do serviço, sejam estabelecidas em legislação ou impostas pelo escalão superior. Inciso 27. Corresponder-se diretamente com as autoridades civis ou militares, quando o assunto não exigir a intervenção da autoridade superior, ressalvadas as restrições regulamentares. Inciso 28. Participar, imediatamente, à autoridade superior, fatos de natureza grave ocorridos na unidade, solicitando-lhe intervenção, se não estiver em suas atribuições providenciar a respeito. Inciso 29. Incluir na unidade. Alínea, os oficiais, as praças e os servidores civis nela classificados ou para ela transferidos, fi. Inciso 30. Reincluir as praças desertoras que se apresentarem ou forem capturadas, se julgadas aptas em inspeção de saúde. Inciso 31. Distribuir, pelas subunidades e serviços, os oficiais temporários convocados para estágio e classificados na unidade. Inciso 32. Realizar as movimentações no âmbito da unidade, segundo a legislação em vigor e a melhor conveniência do serviço. Inciso 33. Evitar que sejam empregadas no serviço das repartições ou dependências internas outras praças que excedam as respectivas lotações previstas. Inciso 34. Excluir da unidade os militares que: alínea, se enquadrarem em qualquer um dos motivos de exclusão do serviço ativo relacionados no I1. Alínea B. Deixarem de pertencer à mesma por motivo de movimentação de. Alínea C. Forem promovidos, quando houver incompatibilidade entre o novo posto ou a nova graduação e o cargo que exerciam. Inciso 35. Licenciar e excluir as praças nos limites de sua competência, em conformidade com a legislação em vigor. Inciso 38. Licenciar as praças do serviço ativo e incluí-las na reserva, de conformidade com as normas em vigor, observadas, conforme o caso, as disposições seguintes. Alínea, relacionar as que, estando legalmente habilitadas, forem consideradas aptas à promoção quando convocadas para o serviço ativo. Alínea B. Entregar-lhes, devidamente escriturados, os certificados a que têm direito, consoante o grau de instrução militar que possuírem, de. Alínea C. Proceder de acordo com as prescrições legais e regulamentares relativas a indenizações devidas à União. Inciso 39. Manter adidos. Alínea. Os militares promovidos, quando existir incompatibilidade entre o novo posto ou a nova graduação e o cargo que exerciam, comunicando este fato, por meio da cadeia de comando, ao órgão de movimentação, os militares nessa situação ficam sujeitos ao recebimento de encargos. Alínea B. Durante os prazos fixados na legislação específica para a passagem de carga e ou encargo, quando for o caso, os militares excluídos do estado efetivo da unidade. Alínea C. Os militares em processo de transferência para reserva ou reforma, por qualquer motivo, fi. Alínea D. Por entrar de licença, de acordo com as instruções e normas específicas em vigor. Inciso 40. Desligar os militares movimentados, após o término dos prazos citados no inciso X deste artigo e em outras situações definidas em leis e regulamentos. Inciso 41. Pedir providências à autoridade superior se, decorridos 2 meses do encaminhamento de processo de reforma, não houver sido solucionado. Inciso 45. Remeter às autoridades competentes, na época oportuna, os mapas, as relações,
as fichas e outros documentos que forem exigidos pelos regulamentos e por outras disposições em vigor. Inciso 46. Facilitar às autoridades competentes os exames, as verificações, as inspeções e as fiscalizações, quando determinado por autoridade superior ou em cumprimento a dispositivos regulamentares. Inciso 47. Distribuir os animais e o material, de acordo com as dotações das subunidades subordinadas, e transferi-los, dentro da unidade, quando o serviço assim o exigir. Inciso 48. Assegurar que o material e o equipamento distribuídos à unidade estejam nas melhores condições possíveis de uso e sejam apropriadamente utilizados, manutenidos, guardados ou estocados e controlados. Inciso 49. Designar oficiais, praças e servidores civis para os cargos da unidade, de acordo com as prescrições em vigor, observando que nenhum oficial seja, em princípio, mantido no mesmo cargo por mais de 2 anos consecutivos. Inciso 50. Designar, em bi, o oficial e o sargento de prevenção de acidentes da unidade, por indicação dos respectivos comandantes SU, o oficial e o sargento de prevenção de acidentes de cada SUI, quando for o caso, da base administrativa. Inciso 51. Determinar que sejam ministradas palestras sobre prevenção de acidentes na instrução e em outras atividades de risco para todo efetivo pronto da ON, sob a coordenação da seção de operações e sob o controle do oficial de prevenção de acidentes da unidade. Inciso 52. Emitir suas ordens e instruções, sempre que possível, por intermédio do subcomandante da unidade, devendo aqueles que as receberem diretamente dar ciência ao subcomandante, na primeira oportunidade. Inciso 53. Receber de seu antecessor os documentos sigilosos controlados, de acordo com as normas vigentes sobre o assunto. Inciso 55. Participar, imediatamente, ao órgão competente, o local de residência declarado pelo militar desligado do estado efetivo, em virtude de reforma ou transferência para a reserva, tão logo seja transcrito em bi o respectivo ato oficial. Inciso 56. Encaminhar ao órgão competente os requerimentos nos quais os inativos e pensionistas vinculados à unidade, para fins de percepção de proventos, solicitem transferência para outros destinos. Inciso 57. Participar ao órgão competente o falecimento de inativos e pensionistas vinculados à unidade. Inciso 58. Fornecer, mediante requerimento do interessado e obedecida a legislação pertinente ao assunto, certidão do que constar nos arquivos da unidade. Inciso 59. Anular em bi, quando existirem razões para isto, qualquer ato seu ou de seus subordinados, dentro do prazo de 60 dias. Inciso 60. Providenciar a elaboração ou a atualização dos planos de segurança e defesa do aquartelamento, de combate a incêndios, de chamada e outros. Inciso 61. Responsabilizar-se pelos planejamentos referentes à GLO, em sua área de jurisdição. Inciso 63. Estabelecer as NGAU. Inciso 64. Conceder, de acordo com a legislação em vigor, porte de arma de fogo às praças sob seu comando. Inciso 65. Orientar os procedimentos a serem adotados pela unidade, particularmente pelo pessoal de serviço, quanto ao recebimento de ordens judiciais, inclusive as que não estejam dirigidas à sua ou não sejam da sua competência prestar informações ou esclarecimentos. Inciso 66. Encaminhar as possíveis solicitações e ou questionamentos da mídia ao escalão superior, a quem caberá decidir pela postura e procedimento decorrentes. Inciso 67. Orientar e coordenar o processo de arquivamento, análise, avaliação e seleção de documentos no âmbito da unidade. Inciso 68. Manter número suficiente de militares cadastrados no sistema de inteligência do Exército, para fazer face a eventuais substituições, cadastrando, obrigatoriamente, os integrantes do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, e inciso 69. Participar, de imediato, pelo meio mais rápido disponível, ao CCOMSES, ao CIE e ADFPC, qualquer extravio,
furto ou roubo de armamento, munição ou explosivo da unidade ou das empresas sob sua fiscalização, independente de outras determinações do escalão superior. Do subcomandante. Artigo 22. O subcomandante da unidade é o principal auxiliar e substituto imediato do comandante da unidade, seu intermediário na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, à instrução e aos serviços gerais, cuja execução cumpre-lhe fiscalizar. Parágrafo 1º. O subcomandante da unidade é o chefe do Estado-Maior da unidade e o responsável pela coordenação dos seus elementos. Parágrafo 2º. Nas suas independentes, o subcomandante poderá acumular suas funções com outros encargos previstos no QCP. Artigo 23. Incumbe ao subcomandante, além das atribuições e dos deveres estabelecidos em outros regulamentos, o seguinte. Inciso 1. Encaminhar ao comandante, com as informações necessárias, todos os documentos que dependam da decisão deste. Inciso 2. Levar ao conhecimento do comandante, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apuradas, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver. Inciso 3. Dar conhecimento ao comandante das ocorrências e dos fatos a respeito dos quais haja providenciado por iniciativa própria. Inciso 4. Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente na ausência ou no impedimento ocasional do comandante, dando-lhe conhecimento na primeira oportunidade. Inciso 5. Zelar assiduamente pela conduta civil e militar dos oficiais e das praças da unidade. Inciso 6. Escalar os oficiais e a sua ou as subunidades que fornecerão pessoal para os serviços gerais e extraordinários da unidade. Inciso 7. Assinar todos os documentos referentes à vida funcional do comandante U. Inciso 8. Assinar todos os livros existentes na unidade, salvos de atribuição do comandante U, dos serviços administrativos ou os relativos à instrução. Inciso 9. Autenticar as cópias do BI, bem como as ordens e instruções do comandante o que importem em coordenação de assuntos referentes a mais de uma seção do EN e do SU. Inciso 10. Exercer rigorosa supervisão das normas de controle do armamento, da munição e do explosivo adotadas pela unidade, introduzindo as modificações para o constante aperfeiçoamento da verificação e do acompanhamento desse material bélico, além de realizar inspeções inopinadas. Inciso 11. Receber, ao final do expediente, os mapas diários do armamento, da munição e do explosivo, resultantes da revista diária, para efeito de autorização do toque de ordem, por parte do comandante U. Inciso 12. Manter arquivados, sob sua responsabilidade, os mapas de que trata o inciso 11 deste artigo, em pastas e locais apropriados e seguros. Inciso 13. Fornecer aos civis que tenham encargos diários no quartel, um cartão de identidade que lhes faculte o ingresso para as suas atividades, cuja validade obedeça a critérios estabelecidos pela própria unidade. Suprimir o tema, ajudante secretário. Artigo 25. Quando não existir cargo específico, a função do ajudante secretário é exercida cumulativamente pelo S1. Do S1. Artigo 26. O chefe da seção de pessoal é responsável pelos encargos relativos à coordenação e ao controle das atividades relacionadas com pessoal, BI, justiça e disciplina, protocolo e arquivo da correspondência interna e pagamento do pessoal da unidade, incumbindo-lhe coordenar o serviço de ordens. Organizar e manter em dia as relações de oficiais e praças para efeito das escalas de serviço. Escalar as praças para os serviços normais e extraordinários da unidade. Coordenar o serviço de ordens. Organizar e manter em dia as relações de oficiais e praças para efeito das escalas de serviço. Escalar as praças para os serviços normais e extraordinários da unidade. Organizar o trabalho preliminar de qualificação militar das praças, de acordo com as normas em vigor. Receber a documentação diária interna, mandar protocolá-la e levá-la ao S-Comandante U. Organizar os fichários, os mapas, as relações e outros documentos referentes ao efetivo da unidade. Organizar o mapa da força e apresentá-lo ao S-Comandante U com a devida antecedência, quando houver formatura da unidade ou outro evento que o exija. Responsabilizar-se pela carga do material distribuído à sua seção, pela do gabinete da seção de manutenção e pelo fiscal administrativo. Comandar a parada diária, de acordo com o previsto nos artigos correspondentes deste regulamento.
Organizar e manter em dia uma relação nominal dos oficiais da unidade, com as respectivos endereços e telefone, destinando via 3 vias, sendo a OS Comandante U, a OS3, para a confecção do plano de chamada, e outra para ser anexada ao livro de ordens do OFDIA. Organizar e manter em dia, sob a orientação do subcomandante da unidade, um livro de ordens do OFDIA, que conterá o registro das ordens internas de caráter geral em vigor, que não constem das NGA, assim como uma cópia da planta do quartel e dos terrenos da unidade. Organizar os boletins ostensivos da unidade, conforme as determinações do comandante U. Autenticar ordens e instruções que somente digam respeito a assuntos de sua seção. Supervisionar as atividades inerentes à banda de música. Apresentar sugestões referentes a transferências, designações, preenchimento de claros, qualificação e requalificação de pessoal. Cabe ainda à seção de pessoal zelar pelo moral da tropa. Estar em condições de informar ao comandante sobre o estado moral e o disciplinar da tropa. Preparar a documentação necessária para instruir os processos de promoção, transferência para reserva, reforma e concessão de medalhas. Controlar a escrituração referente à correspondência, ao arquivo e ao registro das alterações dos subtenentes e sargentos da unidade. Artigo 27. Nas subunidades independentes, quando não existir cargo específico, a função de S1 pode ser exercida cumulativamente pelo subcomandante.